Olá, eu sou Rafael Amaral, empreendedor, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje eu tenho o prazer de rever um profissional de primeira linha, muito respeitado e que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos na American Express. Antônio Carlos Calil, gratidão, prazer sempre vê-lo. Prazer é meu. Né? Perfeito. Conta um pouquinho para os nossos internautas, você que teve aí uma carreira meteórica e que sempre brigou por pessoas, gostar de pessoas, conta um pouquinho, desde o início, como é que foi. A gente estava conversando antes aí sobre um algoritmo, eu quero que você que detalhe tudo isso aí, pessoal. Tá, eu só tenho que começar a discordar com o negócio meteórica. A minha carreira não foi meteórica. É assim, você é muito respeitado. Ela foi lenta, gradativa, e as coisas foram acontecendo gradativamente. E hoje eu estou aposentado já há uns 3 anos. Um pouco antes da pandemia eu já tinha parado, mas eu atribuo que eu tenha minha carreira profissional e empresarial tenha dado certo, basicamente por duas facetas, duas ações que eu me deparei. A primeira foi ter operado com tecnologia apropriada, adequada, de vanguarda, no momento certo. O exemplo é que nós, na American Express, pela primeira vez usamos no Brasil o termo algoritmo. Pela primeira vez usou-se modelos que hoje se chamam de inteligência artificial. Naquela época nós invertemos os canais de venda de cartões em 3 anos, de quase tudo de banco, pouco de canais diretos, para o contrário, tudo de canais diretos e muito pouco para banco. Isso através da absorção de uma tecnologia que a American Express já dispunha nos Estados Unidos e no Canadá principalmente, que nós trouxemos para cá. Então esse foi o enfoque. Nós começamos a trabalhar com o que havia de mais avançado de tecnologia naquele momento. E, para me refrescar a memória, isso foi mais ou menos em 1984, por aí. Ok. Então, não se falava muito ainda em PCs, o Windows não existia, a vida era complicada. Era IBM lá. Nós trabalhávamos com 4 variáveis só, e isso gerou conhecimento suficiente para que eu depois criasse a primeira companhia de inteligência de dados no Brasil, que foi a DataSearch. Essa DataSearch teve vida longa, foi uma empresa bem sucedida, tivemos clientes de ponta e fomos realmente a vanguarda na inteligência de dados no Brasil. Mas isso foi, vamos dizer assim, uma vertente do processo, foi a absorção e domínio da tecnologia naquele momento, que hoje ela está totalmente superada, é óbvio. Meu próprio não, neto, na verdade, o conceito é o mesmo, é que a tecnologia agregou e facilitou, né? E inclusive é engraçado, porque eu tenho um neto de 10 anos, que é um gênio da informática, e ele olha para mim e fala: como que você não está entendendo o que eu falo? Eu não entendo mesmo, realmente houve uma... Mas o que eu acho que eu reputo como ter sido mais importante no sucesso desse modelo de absorção de tecnologia foi o que eu sempre dei muita atenção, que é gestão de pessoas, gestão de gente. Mas você sempre gostou de gente, né, Eu continuo gostando. Isso é bacana. Eu nunca houve conflitos, nunca houve choques nos grupos em que eu trabalhei, mas houve 2 fatos marcantes que me conduziram por esse caminho. O primeiro foi que ainda na época que eu estava na Ogilvy, foi a primeira fase, eu tive contato com o que é hoje um dos grandes mentores do marketing atual, que chama-se David Ogilvy.
Todo o pessoal da área de comunicação sabe o legado que David Ogilvy deixou para a gestão da comunicação. E ele uma vez falou numa palestra que eu estava presente, que contou uma história de que ele foi pedir um empréstimo bancário e o gerente do banco perguntou qual era o patrimônio que a nascente Ogilvy teria. Ele falou: meu patrimônio desce pelo elevador às 6 horas da tarde. Esse é o meu patrimônio. O patrimônio que eu tenho a dar como garantia, todo ele às 6 horas da tarde desce os elevadores. Isso foi quando eu estava... Depois, quando eu já estava na American Express, eu tive o prazer de conhecer outro ícone da comunicação, que foi Lester Wunderman. Que foi um dos fundadores da Wunderman, que existe até hoje, uma grande agência de comunicação, e que eu comentei com ele que o pessoal que estava me atendendo não investia em treinamento. Ele falou: mas isso é um absurdo, porque nós temos que investir em capacitação profissional. Eu falei: a empresa que me presta serviço diz que não dá treinamento, porque depois os funcionários, depois de treinados, vão embora. E o Lester Wunderman me falou: mas é isso mesmo, nós treinamos as pessoas para crescer, e muitas vezes essas pessoas saem e vão trabalhar no concorrente. Mas quem quer andar na vanguarda tem que desenvolver essas pessoas, o seu corpo profissional, para que depois eles, se tiverem que sair, saem, mas eles deixarem um legado. Então foi nessa junção dos dois elementos que nós acabamos fazendo uma empresa que foi a pioneira, chamava-se Data Search. Essa empresa foi criada com o objetivo de gerir inteligência de bancos de dados. Foi quando surgiu um modelo de negócio chamado Database Marketing, que foi o sucessor do antigo marketing direto, onde se mandava basicamente malas diretas, e depois o telemarketing foi quando surgiu. Eu acho que fui a primeira empresa a criar uma grande operação terceirizada de telemarketing na American Express. E não essa invasão, essa forma não inteligente, invasiva, como vem sendo atuados os canais de comunicação hoje em dia. Eu às vezes tenho até um pouco de sensação de que eu contribuí para criar um monstro, porque hoje em dia os algoritmos modernos absorvem tudo que você está fazendo e te invadem efetivamente com o processo de comunicação. Por quê? Porque naquela época, mídia, para você falar com o seu cliente, era cara. Era mala direta, uma chamada telefônica. Hoje, a mídia, ela é praticamente de graça. Ela é irrelevante o custo no processo quando você posta, e onde não há custo fixo, e você paga pelas respostas obtidas. Então, se antigamente eu gastava $1, $2, $3, $4 por peça de mala direta, e trabalhava-se com percentuais de resposta em pontos de equilíbrio precisos e nem sempre baixos, hoje em dia você simplesmente posta numa rede, paga uma mixaria, atinge bilhões de pessoas, e qualquer tipo de resposta faz a operação se transformar em rentável, porque o custo da mídia deixou praticamente de existir um elemento de um grande obstáculo para o sucesso de ações comerciais. É verdade. Mas o segundo ramal, que eu tenho falado da gestão de pessoas, a segunda vertente, é o que muitas empresas não entenderam isso até hoje, que é da capacitação profissional é que você obtém o sucesso. E você só obtém capacitação profissional quando você tem colaboradores felizes, motivados, estimulados, porque essa mentalidade, chamado o modelo antigo, o pagar pouco para fazer economia, isso geralmente quando você paga pouco, você tem a mão de obra de pior qualidade. É verdade.
Não tem mágica. Não tem mágica. E, então, quase sempre o fator de você ter uma folha de pagamento na média mais alta que a do mercado te contribui para ter produto de qualidade melhor que o do mercado. Sim, além da retenção de talentos. E da retenção de talentos. Exato. Eu tenho um filho que já está quase 20 anos morando nos Estados Unidos, trabalha hoje com tecnologia de ponta e lá não existe lei trabalhista nenhuma. Exato, verdade. E o esforço que as empresas fazem para reter os cérebros, a inteligência, a competência, ela substitui com vantagens as defesas e uma legislação que às vezes protege a inoperância. Sem dúvida, é verdade. E esse é o mundo em que a gente vive hoje. Eu me coloco como um observador, ao mesmo tempo que você encontra algumas empresas que são bons lugares para trabalhar, você encontra níveis de insatisfação, de angústia, de ansiedade junto aos profissionais muito altos, né? Basta ver o que se chama hoje de burnout, que as pessoas não estão conseguindo equilibrar o que é o processo de bem-estar com produtividade. E cada um de nós, cada um de vocês podem olhar perfeitamente qual é o nível de qualidade de atendimento que se encontra por aí na enorme maioria das empresas que prestam serviços para nós. Verdade. E eu estou tentando, há uma semana, estabelecer um contato com uma representação diplomática, não vou falar o nome. Sim, perfeito. E está difícil. É absolutamente impossível. Mesmo com toda a tecnologia, a empresa falando que tem os canais não abertos. atendem. Pedem para você preencher um formulário, só que o formulário do site não funciona. Aí você manda e-mail sem uma resposta automática dizendo que está em análise e vai verificar. Então, as empresas onde compramos serviços ou produtos pela web e que apresentam um bom serviço são exceção. É verdade. Inclusive os bancos, inclusive as companhias de telefonia, inclusive as companhias de cartão de crédito. Companhias aéreas. Companhias aéreas, então nem se fala. Companhias aéreas, eu estou tentando programar uma viagem para o final do ano e não consigo preencher os formulários que as companhias me colocam porque não cabem os caracteres ou te mandam de volta. Ou seja, estou querendo comprar uma passagem para a Europa e não consigo. Tá certo. Ou seja, ao mesmo tempo em que o mundo de hoje, eu não tenho muita ideia a que ponto que isso está ocorrendo a nível de consumidor em países mais desenvolvidos, mas a qualidade do serviço que nós estamos recebendo como consumidores aqui no Brasil é lamentável. E só não se muda essa situação porque, primeiro, a percepção do consumidor sobre qualidade caiu muito. E, em segundo lugar, porque a concorrência não está clara. Mas quando você percebe uma empresa, eu tenho hoje 2 ou 3 empresas, sites, das quais eu compro com confiança. Acabei de comprar, fazer uma compra há minutos antes de vir para cá. E vou até falar o nome, porque os nomes bons... Sim, tem que ser elogiados. Nespresso. Tá. Impecáveis. Operam bem, atendimento bom, que entregam Cafézinho rapidez, tudo de bom. E tem umas 10 aqui que eu estou guardando na cabeça, que eu não quero falar o nome, e que vocês todos devem conhecer os problemas que existem hoje na qualidade da entrega de produtos e de serviços que nós compramos pela internet. Outro ponto que pode ser notado, percebam também a qualidade do atendimento físico que se tem nas lojas. A grande maioria é muito precária. Verdade. A grande maioria é muito precária, porque não se investe em treinamento.
porque acha-se que por treinamento é preparar o funcionário para ele pedir demissão e trabalhar com o concorrente. Não é assim que funciona. A composição de felicidade de um funcionário, a remuneração é um ponto, a perspectiva é outro ponto, o ambiente é outro ponto, o respeito que ele recebe é outro ponto. Então é um conjunto de fatores que fazem um funcionário se sentir bem no lugar onde ele trabalha. Exatamente. E isso está profundamente esquecido, com as exceções que nós todos conhecemos, que são empresas que fazem investimento pesado em processos de qualificação profissional e de retenção. Então, às vezes fala reter cliente, ótimo, tem que reter cliente, mas você não consegue reter clientes se você não consegue reter funcionários. Exato, verdade. Equipe coesa, equipe estável, é equipe de boa qualidade, que tem condições de prestar serviço de boa qualidade. Tem que pensar o seguinte, a empresa, o pessoal de linha de frente é o exército que ele tem. Exatamente. E esse exército tem que saber tomar conta de tudo. Não, e independente do processo da linha de frente, é do back-office também. Sim, Como, por exemplo, o que a gente percebe é que quando eu perco a paciência com o atendente, o problema não é com o atendente. Eu até recomendo falar, isso não é pessoal. Você transmita essa mensagem para o teu chefe. Isso, exatamente. Vocês estão gravando essa conversa, transmitam isso para os seus superiores, porque você está sendo vítima de um problema de planejamento. A linha de frente, em geral, não tem culpa nenhuma. Ela faz a bobagem porque ela não foi treinada, porque ela não tem... O sistema não ajuda. O sistema não ajuda, não tem logística. E quem paga o pato é o coitadinho que está lá na frente. Certo. E hoje a qualidade de serviço, na imensa maioria do mundo em que eu vivo, anda muito ruim, com as exceções de praxe. E eu, aos 76 anos de idade, ainda sou um heavy user de compra de serviços na informática. E esse é o ponto que eu acho que então eu recomendaria, além de estar acompanhado com a tecnologia, estar acompanhando a evolução da tecnologia, atenção total para a gestão de qualidade da sua equipe. É daí que vai sair o sucesso. A qualidade do teu cliente vai depender da qualidade da tua equipe, do teu funcionário. Perfeito. Ô Carleto, nós estamos nos Santos Finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Você podia falar as suas redes sociais, seus contatos, que nós vamos escrever aqui? O meu telefone, será que é o Carleto? 11, né? É 11 98025 5000. E meu e-mail é acqc.br@uol.com.br. Isso, aí eu recomendo quem tiver interesse nesta leitura. É um livro que não tem em português, mas esse livro consolidou o aprendizado que eu tive com David Ogilvy e com Lester Wunderman. Perfeito. Empregados vem primeiro e o consumidor, o cliente, vem depois. Ok. Tá certo. Então, gratidão e volte outras vezes, tá? Ok, muito obrigado. Perfeito. Obrigado. Internautas, os agradecimentos então a esse fabuloso profissional, Antônio Carlos Carleto. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.